Fala rapaziada da refrigeração, beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Schneider Refrigeração. Venho trazer para os amigos aí uma orientação aqui rápida, bem rápida sobre bloqueio de refrigerador. Cara, esse é um dos piores defeitos, na minha opinião, que pode dar em refrigerador. Eu conheço pessoas que deixaram de mexer, deixaram de consertar refrigerador por causa desse defeito que às vezes frita os miolos do profissional e às vezes o cara não consegue resolver esse problema. É um defeito cruel, mas a gente pode estudar e ficar safo aí nesse defeito e entender como que ele ocorre, como que ele se dá, para você se precaver aí. Valeu? Você que tá apanhando aí de vez em quando com esse defeito, igual eu apanhei muito com isso, assista esse vídeo aí até o final, que vai acrescentar pra caraca aí no seu conhecimento aí. Valeu? O que eu pude aprender, eu quero compartilhar aqui através desse desenho aqui grosseiro com a rapaziada, mas vai ficar bem explícito aqui, de maneira bem simples e bem didática. Bom, galera, dá pra entender aqui no meu desenho maravilhoso, né? Eu escrevi aqui, ó, refrigerador bloqueando, pato, sinal de refrigeração ali, dia 13 de agosto de 2022. Dá pra entender que é um refrigerador frost free, né? A parte de cima, a parte de baixo, nós temos aqui o nosso famoso compressor, linha de descarga, sucção, aqui o condensador e o evaporador. Aqui está o esquema completo de refrigeração. Aqui não tem nada do esquema elétrico, beleza? O que interessa para a gente aqui nesse momento é o esquema de refrigeração, o circuito de refrigeração. Bom, pessoal, para a gente entender como que se dá o bloqueio, a gente vai entender aqui, vai passar aqui o passo a passo do circuito aqui de refrigeração. Todo compressor, ele tem três pontos. Minha câmera está desfocando aqui, tá uma bosta. Mas vamos lá. Todo compressor ele tem três pontos. A linha de descarga, aqui onde nós soldamos aqui a válvula Chirad, que é a linha de serviço, e tem a linha de sucção, que é o retorno. Beleza? O gás, o fluido refrigerante, ele sai aqui, quente, 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 quente do compressor. Para cá ele entra naquele pré-condensador, que ele vai lá dentro da lateral, passa aqui no meio das portas, na outra lateral retorna, e vem aqui e entra aqui, ó, aqui tem uma conexão, aqui no meio tem uma conexão, e ele entra aqui no condensador externo, aquela grade de trás do refrigerador, onde esquenta. Condensador, a grade externa. Nesse momento aqui, o gás, o fluido refrigerante, ele vem para o estado físico de líquido. Aqui ele condensa e vira líquido. Aqui ele sai gás, faz o circuito todinho. Quando ele chega aqui no condensador, ele condensa e volta para o estado líquido, beleza? Ele chega aqui ainda bastante quente e vem fazendo aqui esse circuito descendo. Ele vem ficando morno aqui para baixo. Você põe a mão na parte de cima do condensador, ele está bastante quente. E na parte de baixo ele vem ficando morno. Na saída aqui do condensador, ele entra no filtro secador com sílica para reter possíveis partículas de umidade. Beleza? Passando pelo filtro, ele entra no tubinho capilar, que é tipo aquela molinha, né? Um tubinho bem fininho. Lembra um cabelo, por isso esse nome capilar. Tá aqui, ó. Ele sai daqui do filtro, passa pelo tubinho capilar, que é bem fininho, e ele sobe. Às vezes ele sobe aqui pela linha de sucção, ó. Eu já vi modelos em que o capilar ele vai por dentro da linha de sucção, ou ele vai aqui na lateral mesmo. Tanto quando ele vem por dentro, ou quando ele vem pela lateral, ele sai aqui nesse ponto. Ele sai e entra aqui no evaporador, beleza? Aqui, pessoal, é onde acontece o milagre da refrigeração. Por quê? O tubo capilar é como se fosse esse fiozinho aqui de carregador, ó. E lá, quando ele entra no evaporador, o tubo do evaporador é como se fosse a espessura aqui do meu dedo. Então, tá vendo a diferença de um tubo para o outro? Aí o que acontece? Aqui, no capilar, ainda está líquido. Ele saiu do condensador, né? Tá? Lembra que eu falei que ele está na forma líquida? Ele condensa no condensador, forma líquida, vem aqui ainda na forma líquida no capilar, até a chegada do evaporador. Daqui em diante, o que acontece? Esse líquido é pulverizado, ele faz assim, ó. É nesse momento que acontece a mágica. É nesse momento que o negócio gela e congela aquilo que está em volta, aquilo que ele vai tocando, onde acontece o milagre da refrigeração. Ele é pulverizado aqui por causa da diferença aqui de tubo e a mudança de estado físico dele. O fluido refrigerante, o famoso gás, ele está aqui na forma líquida, né? E daqui em diante ele vira
vapor. Ele volta para o estado gasoso, é onde ele gela. É nesse momento que acontece o milagre da refrigeração. Você põe a mão atrás do seu refrigerador, está quente. Dentro do evaporador está gelado, por causa dessa circunstância aí. É exatamente isso que acontece. Ele vem aqui gelando, completando aqui o seu ciclo básico, vem gelando, 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 pá. Chega aqui, ó, você vai ver dentro do seu evaporador, e geralmente aqui, alguns são aqui em cima, né? Ele vai ter um negócio aqui, ó, mais grossinho, de alumínio, que é o acumulador de líquido, que ele acumula líquido aqui e vem retornando para o compressor, beleza? E ele entra no compressor e é jogado aqui, é projetado para cá para descarga para fazer novamente esse ciclo, e esse ciclo é perpétuo, beleza? Então onde é que entra aí, o Schneider, esse tal desse bloqueio? Que esquenta muito a cabeça aí dos refrigeristas. Eu conheço gente que largou de mexer em refrigerador por causa disso. O que acontece? Quando a gente abre o sistema para fazer uma reoperação de gás, para trocar um compressor, o que acontece? Às vezes o vácuo, a nossa bomba de vácuo, às vezes o procedimento que a gente faz não é suficiente para retirar a umidade que fica às vezes aqui, ó, nesse acumulador de líquido e no evaporador. Às vezes fica líquido, entendeu? E o que acontece? Às vezes você faz um bom vácuo aí de 45 minutos, uma hora e tal, faz o processo direitinho, pô, aquele serviço caprichado, aquela solda bem feita, tudo na moral. Aí você termina o serviço, o aparelho está gelando pra caraca, você vai embora, você vai para casa. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, o cliente te liga e fala: pô, cara, o refrigerador parou de gelar. Aí você vai lá, é o tal do bloqueio. O que acontece? Essa umidade que ficou, quando ela chega aqui, ó, que ela passa aqui pelo condensador, pelo filtro, que ela sobe aqui no tubinho capilar, quando essa umidade chega aqui, que ela é pulverizada aqui, o negócio gela e gela muito, essa umidade a gente sabe que é água, né, gente? Essa umidade ela congela. Quando ela congela aqui na ponta do capilar, pegando o início aqui do evaporador, ela bloqueia o sistema, não passa mais nada. O compressor fica aqui empurrando o fluido, empurrando, vai dando uma alta pressão na linha de alta do condensador. O sistema para, porque o fluxo para, que o gás ele tem que chegar aqui, ele tem que ir embora para completar o ciclo. É avanço e retorno. Ele vai e retorna, né? Como está bloqueado aqui, está congelado, nada acontece. O gás para, você põe a mão aqui na grade, aqui do condensador atrás do refrigerador, ela começa a esfriar, porque o gás para de circular. O compressor começa a fazer força demais, a amperagem sobe, se você tiver com um amperímetro aí. Você vai ver que a amperagem subiu. O que acontece? O protetor térmico identifica esse aumento de amperagem e o compressor é desarmado pelo protetor térmico. Aí ele desarma, fica desligado um tempo. O bloqueio que aconteceu aqui com gelo, ele descongela, aí o compressor ele volta a trabalhar novamente. Aí começa o ciclo novamente. Descongelou aqui, né? Volta tudo ao normal, tudo como era antes. Mil maravilhas, né? Aí o que acontece? Daqui a pouco, quando essa umidade ela retorna aqui de novo, que o capilar pulveriza o fluido refrigerante para acontecer ali o milagre, a mágica da refrigeração, essa umidade ela bloqueia de novo aqui. Ela bloqueia aqui, causando novamente o bloqueio. Então, o refrigerador ele fica nesse ciclo perpétuo. Bloqueia, aí o compressor para de jogar o fluido, aumenta a amperagem, aumenta a temperatura, o térmico desarma e o compressor fica desligado durante um tempo. Quando descongela aqui, ele volta a trabalhar novamente e fica acontecendo isso até o quê? Até queimar o compressor, ou queima às vezes o relé, ou queima o protetor térmico. Melhor queimar o relé ou o protetor térmico, né? Queimar o compressor é o maior prejuízo aí no refrigerador. Aí, enfim, pessoal, um bônus aí para o pessoal, como resolver esse problema de bloqueio. Bom, pessoal, na minha opinião, é um dos piores problemas de se resolver em refrigerador. É um problema que exige muito estudo, por isso que eu fiz esse desenho aqui. Desculpa a simplicidade e a grosseria aqui do desenho. É um dos problemas mais enjoados de se resolver, porque, como eu falei agora no vídeo, você às vezes faz um vácuo bem feito, faz um serviço legal, às vezes você faz a limpeza e às vezes o troço está bloqueando. Aí um bônus aí para o pessoal que ficou até agora no vídeo,
Eu faço uso, pessoal, nesse caso, quando eu vou fazer reoperação de gás, não em todos os refrigeradores, mas na grande maioria, 90% aí, eu faço uso do desumidificante. Beleza? Tem refrigerador, pessoal, que se você não usar esse desumidificante, você não consegue fazer ele funcionar normalmente. O que o desumidificante faz? Ele desloca essa umidade. O desumidificante, quando ele corre aqui junto com o fluido refrigerante, ele não permite essa umidade ela congelar aqui. O que acontece? Ela passa direto e ela trabalha junto. Ele desloca essa umidade. Tem gente que diz que o desumidificante ele danifica o compressor. Bom, pessoal, eu conheço refrigeristas aí que têm mais de 30 anos de profissão, sempre usou o desumidificante. E segundo eles, eu já conversei com vários, eles nunca queimaram o compressor por conta de usar o desumidificante. Quem defende que o desumidificante faz mal ao compressor, fala que o desumidificante ele derrete um esmalte que tem na bobina do compressor. O compressor tem uns fiozinhos de cobre na, na bobina, né, no campo magnético dele, e tem um verniz, um esmalte. E alguns dizem que esse desumidificante ele derrete, ele dissolve esse verniz. Outras pessoas já falam que não, que esse verniz ele é altamente resistente ao álcool metílico e outros solventes. Beleza? Eu faço uso, foi a maneira que eu consegui, que eu encontrei de fazer, resolver, né, esse problema. Tem refrigerador que se você não usar, você não consegue tirar a umidade dele, é impossível, é muito complicado. Ainda assim, eu indico você fazer aí, no caso, a limpeza com 141B ou fazer a limpeza na linha com o próprio desumidificante. E para você aprender a injetar esse desumidificante, tem um esquema, um passo a passo que a gente faz aí, que assim que for possível, eu vou gravar um vídeo fazendo uma carga de gás aí, aplicando o desumidificante. Tem um macetezinho que a gente faz para colocar ele para trabalhar junto com gás. É um macete aí, é o pulo do gato, beleza? Mas o mais importante é você, nesse momento, você entender como que acontece o bloqueio, por que acontece o bloqueio e como resolver. Resolver bloqueio é você fazer uma boa limpeza na linha, com o 141B ou com o próprio desumidificante, e depois você injetar um pouquinho do desumidificante aí na carga de gás. Beleza? Quando termina o vácuo, tem um procedimento que a gente faz e eu vou estar postando aí para o pessoal. Valeu? Para quem quiser estar aprendendo aí. Todo o respeito meu aqui aos profissionais que não fazem uso do álcool metílico para esse tipo de procedimento, beleza? Mas na rua eu tive que aprender a resolver problema, pessoal. Entendeu? Tem um monte de técnica aí maravilhosa, linda de se fazer, que só se ensina em curso, só se ensina em oficina, mas na rua não resolve. Mas quando você está lá com um problema na mão, que o cliente está lá em cima de você, quer que o negócio funcione, aqueles procedimentos lindos, maravilhosos aí de tudo certinho, não funcionam. Então eu tive que aprender na rua a resolver problema, colocar o negócio para funcionar e você ir para casa com a cabeça tranquila, sabendo que o procedimento que você fez não vai danificar o equipamento do cliente e você não vai ter retorno. Beleza? Eu queria compartilhar isso com vocês aí. Valeu? Assim que for oportuno, eu vou gravar um vídeo aí fazendo uso do álcool metílico, que é o pulo do gato. É muito importante o refrigerista saber isso aí. Valeu? Desculpa a extensão do vídeo, a intenção não era nem deixar o vídeo ficar desse tamanho, mas foi necessário. Espero que eu tenha somado e contribuído com os amigos aí. Quem gostou do vídeo, larga seu like, se inscreve com a gente, que aqui é o canal do Aprendiz da Refrigeração. Eu fiz esse canal aqui dedicando tudo que eu posto aqui ao cara que está aprendendo, que eu tive muita dificuldade no início. Às vezes a gente não encontra algum tipo de situação na rua em que a gente tem que ligar para um amigo que tem mais experiência, buscar um conhecimento aí na internet do pessoal que tem um conhecimento mais elevado. E assim a gente vai construindo aí o nosso saber refrigerista. Valeu? Um grande abraço aqui a todos os refrigeristas, profissão maravilhosa de fazer no nosso Brasil. Eu sou daqui da cidade do Rio de Janeiro. As temperaturas aqui passam com frequência de 45. Então é um trabalho maneiro de fazer. Um grande abraço a todos aí. Se inscreve no canal, fique junto com a gente. Vamos que vamos, vamos arrebentar. Deus abençoe aí o trabalho de todos nós. Valeu!